Fala, meu goleador de final. Como é que tá, Romulo? Bom dia, Bom Márcio. dia. Tudo bem, meu irmão? Tu- Beleza? Tudo jóia. E- Cara, até isso agora tem que fazer gol em final, né, Márcio? Hã? Valoriza mais o passe, né? Até pra ter um próximo contrato aí, alguma outra equipe. Ah, cara, mas quem nos botou na final foi o Bacégio, né, o Márcio? Acabou. Sim, sim. Fez um gol nas quartas, né? Que ali motivou o time, né? Não, mas, e foi surpreendente, até porque, bom, o Schalke ele vinha nos últimos 4 anos, eu acho, ganhando tudo, né? É verdade, verdade. E até para dar uma quebrada na hegemonia, né? E eu acho que, pô, eu sou suspeito, eu acho ali um dos melhores campeonatos em termos de organização, tá aí o Bacégio aí. Aí, Mais 10 anos de contrato. ai, E cara. fora a organização toda, pô, eu acho que foi muito legal, assim, dar uma modificada, né? Com todas as dificuldades que aconteceram no ano passado e estão acontecendo ainda, o clube se organizar de uma maneira para findar aquele campeonato, iniciar um de verão, né? Agora não começou ainda, e não sei se vai ter esse ano, porque do jeito que as coisas estão, e agora se falando em nova cepa aí, nova. A gente está numa situação bem complicada. Eu imagino tu que trabalha com comércio, o que tu não Verdade, deve estar na Márcio. loucura aí, fazendo, te virando para lá e para cá, né? Brigando com um É, monte de gente. sim, cara. E na realidade a gente está vivendo também num momento de polarização muito forte, né? Então, Muito por forte. mais diferente que seja o ponto de vista das pessoas, ninguém consegue compreender, né? Então é tudo uma questão de briga, é discussão, e bloqueio, não te sigo. Cara, Ô, Márcio, todo mundo quer o melhor para si, né? Mas e a gente ô, numa Márcio, democracia tem que entender isso aí. eu tava olhando no Google aqui, cara, e escrevi o nome do senhor, né? Excelentíssimo senhor. Cara, é loucura a quantidade de resposta que o Google te dá com o teu nome, né, cara? Então, eu brinco, né? Bah, agora eu vou estar entrevistando um cara ilustre aqui, bater um papo com um cara que é fenômeno, cara. Que loucura, cara. Parabéns aí, cara. É uma honra estar falando contigo, uma honra poder bater um cafezinho contigo, fazer um kick-off da manhã de sexta-feira, né? Quem tá acordando às 7 da manhã de sexta-feira aí tá querendo, né, Márcio? Com certeza, e na véspera de feriado do Dia do Trabalhador, né? Dia do Trabalhador, cara. Que Mas o honra, hein, legal, cara. eu que agradeço o convite. E um dos negócios da bola, eu acho que é mais legal, assim, é essa proximidade que dá, né? Porque muitas vezes o ranço que se tem com determinadas, principalmente com o árbitro, né? Se cria um Sim. distanciamento, assim, pá, não quero ver esse cara, pô, esse cara não sei o quê. E ali a proximidade que o próprio clube ali, o CTC, faz com que a gente Sim, tenha um contato mais humano. mais Cara, humano. isso não tem preço. Não Não tem tem, preço, né? não tem. Porque Faz todo uma mundo ali amizade aí. faz amizade, quem de repente não conhecia ou tinha um certo distanciamento faz essa aproximação também. Então ali eu vou ser bem certo, eu só faço amigos a cada rodada que eu vou, Que legal, né, Márcio? porque é um espaço Ô, Márcio, propício para isso. deixa eu te pedir pro pessoal. Tem muita gente que não é muito do mundo do futebol, que não te conhece, que tá aí escutando, ou que vai olhar a live depois, vai dar uma sentida. A gente sempre faz das 7 às 7h30, tá? Só Tá. pra dar um feedback. Cara, atualiza a galera, dá um overview, assim, de quem foi o Márcio, onde ele nasceu, a carreira, o que que ele fez, porque eu sei, cara, que tu é um batalhador, meu, e eu tiro o chapéu, assim, como é que eu posso dizer nesse formato, cara? Tipo, um branco de classe média é fácil dar certo, né, cara? Mas aí, a tua situação, tu te tornar quem tu foi aí, cara, tua vida me inspira, tu pode ter certeza aí, mano. Bom, eu sou nascido e criado em Porto Alegre, eu tenho 44 anos e sou professor de educação física, me formei na Unicinos em 2001, fiz uns dois pós-graduação, um em pedagogias do corpo da saúde na URGS e um outro em jornalismo esportivo na Fabico, na URGS. Cara, o Márcio, fez tudo isso aí, cara. Consegui fazer Conseguiu, cara. Caralho, velho. Que massa aí, meu. e fui árbitro de futebol durante 15 anos, né?
15 anos. Mas foi uma passagem bem assim diferente, porque eu comecei a fazer esporte muito cedo, eu comecei a fazer com 7 anos, eu comecei no judô, do judô eu fui tentar jogar futebol de salão, não era nem futsal na época, porque eu sou velho. Do futebol de salão eu fui pro basquete, foi aonde eu consegui, assim, bom, aqui eu vou me fixar e aqui eu vou focar. Né? Eu joguei basquete durante 10 anos na Sojipa. 10 anos. E, Mas e a, jogava amador, cheguei, assim? Ó? pô, eu peguei o início do Bira em Lajeado com o X de treinador, quando o X começou Cara, a levar uns americanos, tipo assim, e nós que sempre ganhávamos do Bira, naquele ano a gente perdeu a semifinal do Campeonato Gaúcho do adulto, e aí o X levou o time do Bira pela primeira vez para a final contra o Corinthians, acabou perdendo, mas nos eliminou naquele ano. legal, Foi em cara. 95 isso. Legal. E, E tu e era ala, não? eu jogava. É, não tinha nem mais tamanho. Eu comecei como pivô, depois eu tive Aham, que abrir para ala. lateral. Para Aham. lateral, porque não tinha como ficar jogando com os caras embaixo do garrafão, os caras 2 metros, 200 Então quilos. tu traz do esporte do basquete muito a disciplina ali, essa vontade Total, ali de. total. Não, não. Aí dando continuidade. Então, o basquete ele me oportunizou a questão do estudo. Né? Eu fui aluno bolsista no IPA, Legal, no cara. colégio, né, no Instituto Porto Alegre. Na época tinha um colégio da Igreja Metodista. Eu fui aluno bolsista, fiz o meu segundo grau, não era o ensino médio, era o segundo grau ainda. E aí, do segundo grau, eu entrei na universidade, na Unicinos, como aluno bolsista também, porque eu jogava no time da universidade. Então, tinha uns créditos e a parceria da universidade com a Sojipa. Eu, com 24 anos, eu já estava formado em educação física. Então, me ajudou e muito toda essa bagagem trazida do esporte para depois também colocar em prática dentro da arbitragem. Futebol caiu para mim, assim, não foi de paraquedas, porque eu sempre acompanhei, sempre Uma, gostei do futebol, mas a aham. arbitragem caiu De, porque era a maneira que eu tinha como estar dentro dessa modalidade. Eu não sou um ex-jogador de futebol frustrado, nunca sim. tentei jogar bola, mas eu sempre gostei. Eu sempre estive, Aham. sim, acompanhei jogo, né? Ia com meu falecido pai, tanto no Olímpico como no Beira-Rio. Frequentei muito futebol de salão na época. Porto Alegre era muito forte. Tinha Grêmio, tinha Inter, Gondoleiros, Teresópolis. Era uma cidade que respirava o esporte amador. Hoje não tem Entendi. nada, não tem Hoje mais não nada. tem mais, né, Não tem cara? mais nada. A especulação imobiliária também cresceu demais na capital, então o que se tinha de campos públicos e campeonatos amadores virou Ah, prédio. que É o que está loucura, acontecendo né? no país inteiro. Né? Então, o futebol ele começou a ir mais para as periferias, automaticamente indo Aham. mais para as periferias, aumentou a questão da violência, porque também tem uma questão muito interligada do tráfico com esses times periféricos, Entendi. e aí a violência tomou conta. Então, em Porto Alegre, o campeonato amador, que sempre foi tradicional, ele não acontece desde 2013. Né? Caramba, Campeonato velho. municipal, em virtude de alguns acontecimentos, nenhum governante mais quis dar continuidade. E, infelizmente, quem pagou o preço por isso tudo foram as gerações dos mais novos. Né? Porque onde não Sim. se tem uma política de incentivo ao esporte, e eu não estou dizendo que vá se tornar profissional ou não, mas que não se tenha uma política ao esporte, automaticamente se dá a possibilidade para que essas crianças e adolescentes aceitem outros convites paralelos e aí acabem se Ô, enveredando Márcio, para outras pra, coisas. pra tu te formar esse cara, então, que virou um dos melhores. Isso entra pra história, né, cara? Um dos melhores hábitos da história do futebol gaúcho. Vai ficar lembrado por muitos e muitos anos. Eu acho que melhor árbitro ali, só o Índio do Inter vai ter mais título que tu, né? Contei Cara, com ele semana passada ainda, lá em Canela. Pá, que cara, cara sensacional. eu acho, cara, eu vejo isso aí, cara, é uma conquista, assim, cara, que tu iria direcionar ela, assim, a tua disciplina, a tua vontade, cara, que características para tu te chegar e tá afim de levantar aqueles títulos, ser o melhor árbitro, ajudar o Campeonato Gaúcho a ter credibilidade, né? Como é que tu fala disso aí, cara, para os jovens aí, para quem tá começando? Tu sempre enfrentava e acordava de manhã, porque tu tem que chegar bem preparado para um jogo, né, cara?
Sim, a questão da disciplina ela começou bem cedo nessa vivência esportiva e o fato também de acreditar no meu potencial e ouvir os mais velhos, né? Muitas vezes a gente tem um ranço de ouvir as pessoas achando que tá querendo me ensinar, tá querendo me doutrinar, tá querendo me lapidar, mas ouvir as pessoas mais velhas, óbvio que algumas coisas a gente vai deixar, vai entrar e vai sair, mas muitas coisas são para o nosso bem, né? Porque Sim. são pessoas que já têm uma vivência, uma bagagem de vida para nos passar alguns conselhos. Então, eu ouvi muitos árbitros, na época ex-árbitros, que já tinham passado pela federação, já tinham atuado pelo Campeonato Gaúcho, até pelo Campeonato Brasileiro também, de me dar toques, olha, faz assim, faz assado, Uhum. melhora a tua diagonal, dentro do campo de jogo, Boa. tenta manter sempre um bom diálogo com os jogadores, porque é muito importante. E isso foi um aprendizado para mim. Eu trato o jogador Tu como chama todo mundo pelo nome, né, cara? pelo nome. Hã? Pelo O nome. cara, o, Pelo o nome. cara, o cara acha que é só o cara. Vai lá, me chamou meu nome, eu tô bem em Isso. campo, eu acho que chamei a atenção. Ah, quando vê, tá chamando todo mundo no banco, todo mundo Pelo. pelo nome. Não, Incrível a capacidade. Meu. até a gurizada que fica fora ali assistindo o jogo, eu tô antenado. Mas Aham. isso também vem da questão do basquete, da questão da visão periférica, de acompanhar, tipo assim, onde é que. E observar, para mim, uma das coisas mais importantes que a arbitragem me trouxe foi a liderança de uma equipe. De Aham. repente, ela nem vem somente da faixa do capitão. Tem outras Uhum. lideranças muito mais importantes e eu tenho que ter o tempo hábil de detectar isso. Ah, Porque legal, hein? daqui a pouco a liderança é um cara que está no banco, mas não está jogando porque está Aham. machucado. Ou é um Aham. goleiro que está distante, mas ele consegue ter uma visão ampla do jogo e também ditar como é que ele gostaria que a equipe se posicionasse. Então tem vários elementos aí que o esporte me proporcionou, né? E a disciplina e o respeito. Eu sempre prezei pelo respeito. Eu nunca fui um árbitro de xingar jogador, nunca mandei ninguém longe. Eu sempre tratei todo mundo com o maior respeito possível, porque no momento que eu desrespeitar alguém, por mais que eu esteja de cabeça quente, eu vou estar dando a possibilidade para essa pessoa me tratar da mesma maneira. E aí Te entendi. eu sendo a liderança dentro daquele espaço, se eu perder o controle, já era, porque o cara mais quieto que tiver ali dentro do campo de jogo, se ele observar que eu fraquejei, que eu não tenho mais o controle da partida, ele também vai ter, se sentir no direito, daí vai no linguajar da boleirada, de querer deitar em mim, e isso eu nunca permiti. Não, eu posso até não estar bem na partida, mas ninguém vai deitar em mim, porque o jogo é meu. Aham. Isso serve para liderança também, Ô, né? Márcio, a tua oportunidade, por exemplo, tu foi te preparando, tu tava muito bem e tu sentiu que a oportunidade veio para tu te lançar, tu ter mais, ah, tu aparecer no cenário do futebol, assim, quando é que tu sentiu que tudo que tu estava fazendo, tu ia ter o teu espaço massa, assim? Bom, eu quando fiz o curso de arbitragem em 99, eu Uhum. tinha 22 para 23 anos. Ali eu comecei a me inclinei e disse, cara, isso aqui eu vou me dar bem. Eu vou me dar bem porque eu comecei a observar vários colegas e não fazia comparativo com o trabalho de ninguém, mas era um parâmetro para eu pensar coisas maiores. Eu comecei a apitar muito campeonato amador. Campeonato. Então, eu andei muito aí na tua região aí, eu trabalhei, isso em 99, tu acho que jogava no Inter ainda na base. Aham, é. Então eu trabalhei em Monte Belo, lá na Serra, mas eu trabalhei em Marques de Souza, trabalhei em Travesseiro, na época não tinha nem tinha Aham, que fazer, tinha que atravessar de balsa ainda ali, imagino. Santa Clara, pô, tudo que tu possa imaginar, Cruzeiro, tudo que tu possa imaginar aí na região eu andava na época. Porque Tava treinando ali. exatamente. Esse era o meu Entendi. pensamento. Eu Aham. tenho que ter bagagem, eu tenho que ter experiência, porque a arbitragem ela é prática. Se eu não colocar em prática e ficar somente com a teoria, eu não vou conseguir me desenvolver. Então, final Ô, de semana, Márcio, e tu eu abri vinha. mão de final de semana Não, desde lógico. cedo. Desde cedo. Cara, é Sábado e isso que domingo para mim eu. era trabalho. Era É, trabalho. é isso que eu. Eu vou pegar cancha para quando eu tiver a chance e eu chegar no profissional, e foi o que aconteceu. De 99 eu fui estrear no Campeonato Gaúcho da primeira divisão em 2004. Então eu levei 5 anos para chegar.
Quando eu Entendi. cheguei, eu já estava pronto. Tava Eu já pronto. estava pronto. Entendi. Ô, Márcio, e quando tu vinha pro treino, tu vinha para entregar o teu melhor, tu vinha concentrado, assim, cara, eu vou acertar tudo, eu vou estar muito concentrado, eu vou entregar o meu melhor porque eu tô me preparando. Tu fazia esse tipo de... Sim, porque na realidade eu estava representando alguém, né, que tinha confiança de me colocar na partida. Aham. E essa pessoa, eu sou muito grato até hoje, que o nome dele é Igor Kronbauer. Ele é o tio do Altemir Hausmann. E ele é aí de Estrela, Ele pertinho aí. Aham, Então, aham. o Igor foi um cara muito importante no meu processo de desenvolvimento no início da minha carreira. Porque ele foi o cara que me recebeu, ele trabalhava na Câmara dos Vereadores aqui, ele era assessor do Ele, João ele, Bosco ele, Vaz, ele, ele é tio da minha esposa, tu acredita? e não combinamos, viu? Não combinamos. Então, pô, o Igor, né, o alemão, para mim, foi um cara muito importante no meu Que início de massa, cara. carreira. Sempre sou muito grato a ele, Cara a 10, família né, meu? dele, pô, ele, o Emerson, que é o filho dele, o O Papel, o Emerson. Júnior, Aham, a dona aham. Alce, a falecida dona Alce, que era mãe do Altemir e do Heleno. O Heleno jogava basquete contra mim. Então, pra te Entendi. ver, o mundo é pequeno, meu. O mundo é pequeno, E cara. por pensar nessa situação, tipo assim, se eu não me entregar e não fizer o meu melhor desde o início, infelizmente o ser humano tem uma coisa, né? Ele sempre vai lembrar da marca ruim de alguém. Então iria Uhum. ficar essa lembrança, pô, esse cara é ruim. Pô, não, eu vou lá, vou fazer o meu melhor. Automaticamente hoje eu nem tô mais em atuação, eu não sou mais um árbitro profissional, porque eu abandonei há 7 Poderia estar, anos. né? Se Poderia. quisesse estar, ia estar. Nós Isso ia estar aí. até sem o VAR, né? Eu ia estar sem árbitro no CTC também. Não, não pode largar, velho. Ô, E aí. Márcio, e aí tu Oi. levantou esses canecos da Federação Gaúcha, tudo aí, te tornou uma celebridade aí, tanto pelo teu jeito, pela tua empatia, por essa pessoa simples que tu é. E aí a RBS viu ali um pupilo ali com. Tu teve a situação lá em Caxias, foi, né? Foi em Bento, foi em Bento. Bento, desculpa. Conta pra nós um pouquinho ali dessa situação, e aí tu. Bom, infelizmente, como a gente iniciou nosso papo, a gente ainda vive numa polarização, né? E a questão racial no nosso estado ela é bem emblemática em alguns lugares e de algumas pessoas. Eu não gosto nunca de generalizar, porque eu tenho muitos amigos brancos Uhum, e sei que são pessoas que não pensam dessa maneira em termos de apartheid racial, fazem manifestações. certeza. Mas isso também vem de um processo de maturidade, né? As pessoas também têm que entender o outro lado, ouvir e tratar, pô, o cara não tá mais gostando daquela brincadeira, o cara não tá mais gostando daquela piada, Uhum, passou, né? Tudo tem um uhum. tempo de aprendizado, mas também vai de cada um para entender o momento adequado de demonstrar essa empatia. E infelizmente esse pessoal, né, que circula pelo futebol na Serra ali em Bento, né, já tinha uma prática bem comum de se manifestar de maneira racista. Eu já tinha relatado anos anteriores algumas outras duas situações. Uma foi com um treinador do Encantado, que foi o Danilo Miori, irmão do Casemiro, que era treinador do Encantado quando teve uma copinha em 2005, um caso de racismo. Depois em Porto Alegre, com um goleiro do Cruzeiro, também um caso de racismo. Então não se concentra somente no interior. Em Porto Alegre também Sim, tem, sim. né? Só que a federação, no meu entendimento, nunca tratou essa questão com o devido respeito na questão da punição. Aham. E aí, em 2014, aconteceu a situação em Bento Gonçalves. Eu fui xingado antes de começar o jogo. Eu já não Campeonato, aquecia. O Campeonato Campeonato Gaúcho na Gaúcho, né? primeira divisão era Esportivo e Veranópolis. Dois times da Serra ali, bem tradicionais. Clássico da Serra. É, clássico da Serra. Não sei qual é o clássico ali, porque eles falam em clássico da Polenta, tem o clássico do não sei o É, quê, eu não sei o que querer. Se era o é. clássico do Radit, algum clássico era. E o Esportivo ganhou. E não teve nada no jogo. Não teve nada. Eu poderia, e já tentei buscar essa possível possibilidade, né, na redundância, essa possível possibilidade de manifestação dos caras. Não teve nada. Não teve pênalti, não teve expulsão, não teve lance polêmico, não teve nada. Nada, 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 nada. E, para minha surpresa, no final da partida, depois de todos os xingamentos, eu fui pegar meu carro, encontrei meu carro com as portas amassadas, cascas de banana sobre o capô,
E quando eu fui dar a partida para tirar o veículo daquele espaço para registrar as fotos, meu carro engasgou 3 vezes, na quarta caíram 2 bananas do cano de escapamento. Ali para mim foi tipo assim, cara, eu não preciso passar por isso. Né? Eu não preciso passar por isso. E eu acho que o maior fator motivacional para eu ter esse enfrentamento, ir para essa luta e assumir uma postura mais forte com relação a essa denúncia foi a questão da paternidade, que na época meu filho tinha 10 meses, tá aqui nessa foto aqui. Eu ia te perguntar, cara. Que linda foto, cara. Tá ele e na barriga tá a Joana, né, que depois veio com o passar dos anos. E aí eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou olhar para a cara dos meus filhos daqui a alguns anos e passar alguma mensagem ou até uma possível força de enfrentamento para determinadas situações se eu não tomar essa decisão, se eu não virar essa chave e se eu não for para o enfrentamento. Eu acabei fazendo a denúncia deu uma notícia muito impactante naquela época. Hoje está meio que normal, assim, tem acontecido inúmeras manifestações, inúmeras denúncias, infelizmente, mas a vida é isso aí, a gente tem determinadas situações que a gente tem que tomar decisão. A partir dessa denúncia, né, eu ainda acabei apitando até a final do Campeonato Gaúcho daquele ano, que foi a minha última partida profissional, que foi um Grenal lá em Caxias do Sul. O Inter se sagrou campeão, ganhou 4-1 do Grêmio naquela final. Centenário? Foi no Centenário. O Inter foi muito supremo naquela partida, assim. Foi até um jogo atípico, porque Grenal, tu que acompanha futebol, já jogou futebol, sabe que sempre é um jogo tenso, não é um jogo bom, não é um jogo bonito, porque os dois times entram muito mais pilhados pela briga e pela discussão. E não, os caras entraram para jogaram e fim de papo. A partida, quando encerrou, eu já sabia que eu não ia mais apitar, eu não queria mais, eu me desgostei da maneira como se desenhou todo o processo, com a federação, com o tribunal, né, da falta de respeito, falta de apoio. Te entendi. Um mês depois, a RBS me procurou. Ô, Márcio. Um mês depois, eu acabei assumindo o cargo como comentarista. Cara, eu acho que tu realmente procurou um legado, né? Tu tá deixando um legado, tá deixando um enfrentamento. Isso aí mostra realmente a tua força, né, cara? A tua vontade de mudar os caminhos das coisas. Eu acredito que, realmente, também acredito que tenha gente que tenha preconceito. E, como tu disse, não é todos, né? Eu acho que é uma minoria ainda, mas temos que lutar contra isso aí, né, cara? Esses dias até tem um grande amigo meu, né? Um grande amigo meu, teve uma menina, né? E a mulher dele é branca e ele é negro, né? É negro. Uhum. E a neném nasceu mais mulata, assim, né? E ele disse, vou ter que ajudar bastante, porque ela vai passar trabalho, né? E, eu falei assim, poxa, cara, olha só a visão que ele tá tendo, né? Mas é um cara muito amoroso, né? E eu tenho certeza que vem... E com certeza é o seguinte, é um processo de educação, porque as maiores decisões que a gente toma na vida, normalmente a gente está sozinho, a gente não está com ninguém por perto, não vai ter um melhor amigo, não vai ter o pai, não vai ter a mãe, não vai ter o irmão, são as decisões pessoais, então tudo vai do processo de educação, né? Então ele vai ter um trabalho maior, por quê? Porque na pirâmide da hierarquia social, né, ainda as mulheres estão na base, né? Por mais que a mulher e a pirâmide social, segundo as pesquisas, ela é o homem branco, a mulher branca, o homem negro, a mulher negra, e aí desce e começa trans, LGBT e tal. Então as dificuldades elas aparecem por inúmeras situações, né? E por essa questão do preconceito, do racismo, ela é muito mais forte como delimitador de oportunidades. Eu não adoto o discurso da meritocracia, não, porque para mim meritocracia não existe, mas eu adoto o discurso da oportunidade. Eu sou um cara que eu consegui aproveitar as oportunidades que me foram dadas. Mas... Cara, eu ia te dizer, tu conseguiu, né, cara? Tu é um cara milhões acima da meta, é uma exceção da exceção, né, cara? Eu sou o cara que fugiu da curva, né? Nossa. Mas porque eu tive a oportunidade. Daqui a pouco, se eu não tivesse tido a oportunidade de ter aproveitado a bolsa de estudo... O que me chamou a atenção, cara, não sei se tu percebeu,
quando teve essa história toda lá nos Estados Unidos, lá, né, do policial Sim. lá, Uhum. o Kobe Bryant foi um dos que não defendeu muito e tal, e falou que cada um tinha que falar, cara, meu, ele é o melhor jogador de basquete do mundo, cara. O cara, um dos caras mais ricos do mundo, velho. Daí é óbvio que tu não vai ter tanto preconceito, não vai ter tanta. Mas tinha que se pensar mais por todos, não, cara. Pelo menos é o que eu sinto, cara. Não, eu penso que quem tá no topo dessa pirâmide do iceberg são os caras. Minha amiga Rita entrou. A Rita, ela tá lá na Inglaterra, ela foi a primeira VJ negra da MTV Brasil no início dos anos 90, e muitas pessoas nem conhecem e não sabem do seu trabalho e da importância dela. Tu imagina a MTV Legal, cara. quando inaugurou no Brasil em 19... Tu nem era nascido. E ter uma VJ negra, ela, gente finíssima, trabalhava no Reggae MTV, tá aí conosco. Que Tem massa, vários amigos aqui que estão acordando aqui para acompanhar nosso cafezinho, bate-papo super bom. Mas na realidade eu penso assim, quem tá na linha de frente tem que comprar essa ideia, tem que se colocar à disposição. Eu gosto de dizer sempre o seguinte, não é uma luta de preto contra branco, é uma luta de preto e branco contra os racistas. Exato, boa. E boa, não é boa, contra os racistas, é de conscientização. Boa. Só que chega um determinado momento que tem que ter ações, sim, efetivas para que também os caras saibam, só um pouquinho. É crime inafiançável, imprescritível. Exato. Eu não preciso gostar das pessoas, mas eu tenho que respeitá-las e respeitar a sua cultura. E fim de papo. Resolvemos tudo e já era. Exatamente, o Mauro Santos aqui, eu não podia me ver, me dava um amarelo. Pô, então não era perseguição, hein, Mauro? Ô, Márcio. E aí o Márcio tem essa história maravilhosa aí, que consegue estudar, consegue ser um dos melhores árbitros do Rio Grande do Sul durante muitos anos. A RBS vem, te chama, e eu começo a virar fã de um comentarista, cara. O cara que fala muito bem, ponderado, assertivo. Aquele cara que tu... Imagina, que nem o espectador, né? O telespectador tá pensando uma coisa, ele fala, bah, esse cara sabe tudo, né? Que pensou igual como eu tava pensando, né? E aí o cara... Tu começa a se destacar na RBS aí, né? Foi um baita de um aprendizado. Um abração pro Gustavo Correia também, preparador físico, que tá aí conosco, trabalhando no esportivo durante alguns anos, lá 19, 20, e tá colocando aqui clube, mas não apaga aquelas situações constrangedoras do passado. Pois é. São aprendizados, né? Eu acho que tudo na vida são aprendizados. E aquilo que aconteceu lá poderia ter feito algumas modificações, inclusive dentro da cidade, para tratar esse assunto de uma maneira, tipo assim, vamos melhorar, né? Até porque é uma cidade turística bonita, que recebe muitas pessoas, não ter essa imagem deturpada, assim. Vamos realmente reconhecer que a gente tem que melhorar nesse aspecto, até para receber as pessoas de uma melhor maneira. Verdade. Mas entrando no assunto da RBS... Tu vê que é uma imagem que fica, né? A entidade, a cidade fica, né? Difícil tirar isso aí, para tu ver como nós temos que ter cuidado com quem a gente coloca nos... Nosso craque aí, Gui Pereira, acordou também. Nós temos loja lá em Bento, lá, ô Márcio. Não sabia. Tá por tudo, então, meu. Nós temos loja lá, mas nós temos ótica lá, né? Não a prata. E realmente é uma cidade maravilhosa, assim, né, cara? E quando tem umas coisas assim, a gente se frustra junto, mas faz sentido o que tu falou. De repente eu podia levantar essa lebre lá com a galera. Lá. Olha, tá aí ele, ó, meus ídolos. Bom dia, ídola. O maior campeão do Vale aí, ó. Com audiência qualificada. Eu conheço o Gui desde os tempos que ele jogava na Univates, né? E eu me lembro que uma vez os caras do Uruguai... Estudava muito lá, né? Um dos melhores alunos do estudo. E os uruguaios começaram a caçar ele, na época ele até tinha um cabelinho mais compridinho e tal. Sim. E jogava também aí no time ali, passando a ponte ali, dos melhores que tem amador aí em Lajeado. Daqui a pouco ele vai dizer o nome. São Cristóvão. São Cristóvão. São Cristóvão. Junto com o Marrom de volante, enchendo o Marrom. saco. Marrom. Pensa o jogador, chega ele e fala, não vou optar, vou embora. Vem outro aí. Tu tá aí? Não, eu tô indo embora.
Cara, isso que era o legal, assim, porque eu Sim, conhecia os caras eu saía do profissional, vinha pro amador e conhecia todo mundo. Ia pra claro. resenha com os caras na boa, assim, com todo mundo. Sim. É. E aí o Gui começou a ser caçado lá, os uruguaios começaram a se servir. E eu disse, não vão dar nele. O Gui tá mandando nós ficar no foco. Márcio, para nós ir finalizando aí, cara. Vamos lá. Tu teve a tua história na RBS ali, cara. Teve muita audiência, né? Teve bastante pessoas assim que gostavam dos teus comentários. Aí tu saiu, e aí eu queria que tu falasse um pouco disso e depois dar um spoiler final aí dos próximos passos do Márcio. Eu sei que já teve candidatura aí. O que que vai? Dá um blá pra nós aí, mano. Bom, na realidade, isso aí, quando eu passei 6 anos na RBS, né? Foi um período muito bacana. 6 anos, cara. E um baita aprendizado. Imagina quando é que eu ia pensar que eu iria sair do meio do esporte da educação física e chegar comentarista da maior emissora do Rio Grande do Sul. E para mim sim, foi um prêmio, né, ter Sim. chegado nessa situação. Findou o ano passado o meu ciclo com eles em abril do ano passado, em meio à pandemia e tal, e algumas outras questões mais pessoais, mas aí não vem ao caso. Né? Eu gosto sempre de ver pelo lado positivo. Foi uma experiência bacana. Sim, E não tenha dúvida. a receptividade dos colegas também. E aí pintou a questão de para eu concorrer, né, a vice-prefeito de Porto Alegre por um partido de esquerda, o que de certa maneira surpreendeu muitas pessoas assim, pô, de esquerda e tal. Eu penso, e aí não é uma questão de ideologia, não, eu respeito as pessoas que adotam o discurso da direita, mas eu penso que a questão é muito mais coletiva do que individual, principalmente numa construção de país, de estado e de município. Né? Enquanto a gente não tratar determinadas mazelas e determinados problemas realmente lá na raiz, a gente não vai conseguir modificar um cenário. E eu não coloco o dedo na ferida de quem já governou, não, porque todo mundo que assume, com certeza, eu acredito que queira fazer o seu melhor. Mas Sim. muitas vezes o seu melhor não pode partir da ótica. E aí eu vou. Tu te autodefiniu, eu sou um branco de classe média. Hoje eu me encontro um negro de classe realmente média. Né? Eu não sou um cara que mora em periferia, mas eu sei a realidade da periferia, porque eu tenho Sim. vários parentes que moram em periferia, Sim. vários amigos que moram em Sim. periferia. Então essas pessoas, elas têm experiência o suficiente de ocupar esses espaços, porque elas realmente sabem as necessidades das suas comunidades. Né? Não sou eu que vou lá e vou delimitar, agora vocês têm que botar tal coisa. Não! Nossa necessidade hoje é a fome, é a educação, é a saúde, é o saneamento básico. E isso, quem está ali dentro é que pode falar com propriedade. Não Com nós que certeza. estamos numa situação privilegiada num país tão desigual como é o Brasil. Mas os projetos são esses aí. Daqui a pouco colocar em livro, palestrar para lá e para cá, contar um pouco dessa história, né, mostrar para as pessoas que o caminho de um negro dentro de um país que ainda o trata como desumano é difícil, possível, mas ele precisa exatamente daquilo que a gente conversou no início, da oportunidade. Se eu não tivesse tido essa oportunidade, daqui a pouco a gente não estaria nessa resenha falando de igual para igual e tendo essa amizade, porque tu iria me olhar daqui a pouco num distanciamento, porque, cara, eu não simpatizo com esses caras, né? Como algumas pessoas costumam dizer. E não é uma questão de simpatia, é uma questão de educação. No momento que a gente consegue ter as mesmas oportunidades, a educação ela vai ser igual e a gente vai conseguir andar lado a lado numa situação de igualdade. Coisa linda, Márcio. Coisa linda, hein? Foram 6 anos de RBS e agora eu acho que esse legado, o que tu representa, aí vamos dizer no sul do país aí para muitas pessoas aí, eu tenho certeza que tu vai trabalhar com muita vontade, com muita força para deixar um legado, para ajudar muitas pessoas, para deixar grandes exemplos aí. E pode contar aí também comigo para o que tu precisar. É um prazer enorme poder ser teu amigo aí, cara. Te tenho como uma inspiração. Às vezes a gente não fala muito, mas tu vê assim o trabalho, a vontade, a superação, né, cara? Isso aí tem que ser levantado, tem que ser espalhado, tem que ser dito, né? As pessoas que têm oportunidade de se agarraram com tudo, elas vão embora, né, velho? Não, e é isso aí.
Pô, eu agradeço o teu convite, né? Esse horário ontem até tu me perguntou, tá bom? Eu disse, cara, eu tô ficando velho. 6h15, 6h30, já tô acordado. E tá de Né? pé, cara. Já tô de pé aqui, vamos tomar esse cafezinho juntos hoje. Por enquanto no distanciamento, se Deus quiser mais adiante aí Com juntos, certeza, com trocando certeza. ideia Tá, pô, joia. muito obrigado pelo convite e poder estar dividindo essas experiências contigo aí. Eu também sou teu fã, a gente já trocou várias ideias, já participamos de alguns eventos, inclusive com a gurizada do Inter. É, Cara, verdade. e o legado da vida é exatamente esse, no meu entendimento, é a amizade. O meu falecido pai sempre dizia, meu falecido pai trabalhou um ano em Lajeado em 86. Meu pai era engenheiro do Caralho. DAER, e eu me lembro Caramba, até hoje. cara. Eu era criança e a gente foi para um Dia das Mães em Lajeado. Eu tinha 10 anos, 86 eu tinha 10 anos, e era um Dia 10 das Mães, anos. aí teve uma festa e tal. E aí eu e os meus irmãos, a gente foi entregar rosa para as mães, né? E eram Bah. tudo só as alemãs, e nós éramos os Schwartz ali no meio. Ai, Mas coisa boa, foi cara. muito bacana aquela experiência. E meu pai sempre dizia o seguinte, meu O teu, filho, o o teu mais... caminho era lajada, né, cara? É, Ele dizia o coisa seguinte, boa. vale muito mais as amizades, óbvio que o dinheiro no bolso ele é bom, é importante, as amizades do que o dinheiro. O dinheiro vai embora, mas os Exato. amigos e as boas relações, essas Exatamente, cara. sempre vão manter alguma porta aberta, Com porque é o que certeza. fica da empatia e da amizade que a É gente isso aí. cultiva ao longo dos anos. Show de bola. Show de bola. Márcio, excelente sexta aí, bom final de semana, bom feriado pra vocês, pra todo mundo que nos acompanhou aí. Tamo junto, galera. Valeu, meu irmão, um abração aí, bom final de semana, boas vendas e mantendo Obrigado, aquele velho. distanciamento É, para manter com os certeza. funcionários também com saúde aí. Beleza, mano, velho. Um abraço, Valeu, fique com Deus. abração, igualmente. Falou. Tchau, Tchau, tchau. tchau.